Olá, gente. Meu nome é Alisson, professor de Geografia, certo? A aula de hoje é para o 7º ano. Nós vamos falar um pouquinho sobre a conquista e o processo de ocupação do espaço que compreende o Centro-Sul, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como essa região, essa ideia de Centro-Sul surgiu, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre como os europeus vieram e como eles criaram essa dinâmica de ocupação no espaço brasileiro, tá? Então peço que vocês prestem bastante atenção, usem todos os recursos digitais que vocês têm, tá? Deem print na tela, voltem, revejam as aulas. É muito interessante que vocês interajam mesmo com essas aulas, ok? Vamos lá. A formação do território brasileiro, gente, o Brasil ele tem o título, né, de 5º maior país do mundo em extensão de território. Então o Brasil é um território enorme, como vocês veem na tela, tá? Então a expansão do Brasil, ela começa em torno de 1500, com a chegada dos portugueses aqui, e os portugueses, eles iniciam com o primeiro tratado, chamado de Tratado de Tordesilhas. Então como é que foi o Tratado de Tordesilhas? Os portugueses eles vieram junto com os europeus, tá? Junto com os espanhóis, eles dividiram o país, tá, em duas partes. A parte mais a oeste ficou com os espanhóis e a parte mais a leste ficou com os portugueses, tá? Na divisão dos portugueses, eles dividiram, tá, em algumas capitanias, tá? Eles chamaram de capitanias hereditárias. Como vocês veem na tela, as capitanias hereditárias, foi uma divisão, tá, em linha reta do território brasileiro. Tá? Então, de todas as capitanias que existiram, a única que deu certo mesmo foi a de Pernambuco. Tá? Então, estava uma grande crescente no período de plantação de cana, de açúcar, e o único território que conseguiu fixar o solo a cana-de-açúcar, um solo proveitoso mesmo, foi Pernambuco. Os outros solos ainda, eles estavam em estudo. Os portugueses eles não tinham tantos recursos tecnológicos, não tinham também alguns recursos de experiência mesmo de sol, tá? Eles vieram mesmo para aventurar. Mas como é que funcionou essas capitanias? O rei chegava lá e dizia que tem alguns territórios na região do Brasil, tá? Então ele chegava e mandavam grandes empresários que quisessem investir nessas terras, tá? E esses empresários eles chegavam aqui com a intenção, com a sede mesmo de fazer o açúcar acontecer. Lembrando que nessa época o período do açúcar estava em crescente, o açúcar era um processo econômico que dava bastante lucro, tá? Então muitos europeus estavam em busca também de produzir açúcar para enriquecer mais ainda, tá? Mas a única capitania que funcionou, que deu certo, foi a capitania de Pernambuco, ok? Vamos lá. Mais uma coisa que a gente vai ver também foi o processo de conquista do Centro-Sul. Como é que funcionou essa conquista? Como vocês veem na tela, a gente vai falar sobre 3 etapas que funcionou para essa conquista, tá? Então, a gente vai ter a atuação dos bandeirantes, a gente vai ter o papel dos jesuítas e a gente vai ter também a mineração, tá? Então, vamos começar pelos bandeirantes. Os bandeirantes foram os desbravadores, tá? Foram homens que se enchiam de algumas ferramentas, algumas armas, na verdade, para conseguir ocupar a região, para conseguir buscar mais terras. Mas esse era o propósito no papel. A ideia mesmo era capturar índios, tá? Era capturar esses índios para eles trabalhar nas produções de açúcar lá em Pernambuco. Então, a captura de índios, tá, na região Centro-Sul, eles saíam de São Paulo, tá? Eles saíam de São Paulo e iam para o interior do país na captura de índios. E ao mesmo tempo que eles capturavam esses índios, que eles caminhavam para capturar esses índios, eles também construíam estradas, eles também começavam a criar algumas ocupações, limpavam alguns terrenos para a criação de animais. Então, os bandeirantes foram um fator fundamental para a ocupação da região Centro-Sul. Além dos bandeirantes, a gente vai ter também os jesuítas, tá? Quem eram os jesuítas? Eram os religiosos que vinham da Europa, tá? E começavam a tentar trazer a iluminação, a paz para os índios, tá? Então, como é que funcionava isso aí? Eles vinham, tá? Eles eram grandes religiosos, tá? Eram religiosos que traziam a ideia de uma nova crença para o povo indígena, e com essa nova crença, eles começavam a fazer uma coisa chamada de catequização. Eles pegavam os índios e começavam a implantar toda a sua cultura religiosa nos índios. Mas os índios, eles aceitavam participar desse processo muitas vezes,
para conseguir escapar da ideia dos bandeirantes. Tá? Então, os índios, eles muitas vezes entregavam os jesuítas para fugir dos bandeirantes. Então, essa guerra de conquista que aconteceu na região Centro-Sul e em outras partes também do Brasil, tá? Foi uma conquista, foi uma busca incessante para a ocupação de território. Tá? Então, a gente vai ver que o Brasil estava num período ainda de grande extensão. Tá? Para a gente ter a ideia de Brasil hoje, esse processo ele teve que acontecer. Por último, mas não menos importante, foi a mineração. Tá? Então, a mineração ela vai ser a grande descoberta, né, para enriquecer grandes empresários. Então, os empresários eles começavam a pesquisar ouro e quando eles descobriram ouro nas regiões que hoje são chamadas de Minas Gerais, tem Minas Gerais esse nome porque foi uma grande região que teve a descoberta do ouro. Tá? Quando os empresários começam a descobrir ouro, eles começam a ocupar a área. Então, com a descoberta do ouro, o negócio alavancou. Começaram a construir casas ao redor, pessoas começavam a ir para aquelas regiões em busca do enriquecimento também e acabavam ficando, construindo cidades, tá? Colocando alguns comércios. E aí foi a dinâmica que aconteceu nessa região Centro-Sul de expansão territorial. Ok? Vamos continuar. A gente vai ter aí, só voltando um pouquinho na questão dos bandeirantes, a imagem mostra para vocês como que eram os trajes dos caras, né? Então, eles usavam aí essas roupinhas, eram bandeirantes porque levavam grandes bandeiras, né? Mostrando que estavam chegando para ocupar. Eles também usavam muitas armas, usavam muitas ferramentas de extração de mato, eles usavam muita enxada. Eles queriam realmente ir, ao mesmo tempo que buscar índios, ocupar também essas áreas. Então, eles usavam esses trajes aí como se fosse mesmo uma armadura. Ok, gente? Nessa imagem vocês veem aí os jesuítas, tá? Numa ideia de catequização do índio. Então tem lá o altar com a cruz, né, religiosa e todo aquele índio ao redor, mas parecido como se fosse uma missa católica de hoje, né, gente, que a gente observa. Então vocês veem que existe uma grande gama de pensamento religioso ao redor aí desses índios. Ok? Vamos lá. A gente vai ver também nessa imagem um pouquinho de como funcionou a mineração. Tá? Então, vocês veem que a maioria das pessoas que estavam trabalhando nos processos de mineração, tá? Eram negros, eram escravos. Então, os empresários eles pegavam os seus escravos e inseriam naquelas regiões para procurar ouro. Vocês veem também nessa imagem que eles estão pesquisando esse ouro. Não é na questão de escavação, eles não estão escavando para procurar ouro. O ouro inicialmente ele aparecia mais ou menos nos leitos dos rios. Tá? Então, eles usavam alguns materiais para peneirar as áreas, tá? De rios, usavam esse material para peneirar e aí conseguiam encontrar ouro, ok? A gente vai ver também, gente, como se formou, como se deu a ideia dessa ideia de Centro-Sul. Tá? O que é o Centro-Sul? Tá? Então, a gente vai ter aí o geógrafo chamado de Pedro Pinchas. Tá? Então, Pedro Pinchas ele vai trazer a ideia de complexos regionais. Tá? Então, Pedro Pinchas vai dividir o Brasil em 3 grandes complexos. Tá? Ele vai dividir o Nordeste, ele vai ter a região amazônica e ele vai ter a região Centro-Sul. Tá? Então, essa região Centro-Sul que a gente está falando sobre é toda essa parte 2 aí que está mostrando em vermelho. Tá? Então, Pedro Pinchas ele faz uma divisão geoeconômica. Tá? Então, ele coloca algumas importâncias econômicas em algumas regiões do Brasil e por isso que a gente tem esse nome Centro-Sul. Mas vamos entender como a economia do Centro-Sul ela cresceu tanto e qual a importância que a gente deu para o Centro-Sul. Ok? Vamos lá. Gente, vocês vão observar aí nessa imagem do mapa da região Centro-Sul que a região Centro-Sul possui uma grande quantidade de estados. Tá? Então, o maior estado do Brasil, que é Minas Gerais, tá? Ele vai ter essa grande extensão juntamente com São Paulo. Tá? Então, alguns estados também da região sul, como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, também vão estar inseridos, estados muito importantes. Tá? E a capital do país também, Brasília, Distrito Federal, vai estar na região Centro-Sul. Tá? Ela vai estar ali entre Minas Gerais, Goiás e a região ali do Tocantins. Tá? Então, a gente vai ter aí no centro dessas regiões, na divisão, o Distrito Federal. Ok? Vamos lá. Mas por que a região Centro-Sul ela ganhou tanta importância na economia? Tá? A região Centro-Sul, gente, é importante que a gente observe que ocupa 60% da população brasileira. Então, 60%
da população brasileira está toda concentrada nessa região Centro-Sul. Então acontecem grandes dinâmicas no comércio, acontecem também grandes dinâmicas na indústria. A região Centro-Sul hoje é uma região que ocupa um grande território industrial, tá? Então, siderurgia, que é a indústria do aço, a metalurgia, que é a indústria dos metais, estão todas inseridas nessa região Centro-Sul. E além disso também existe ainda muita mineração, tá? Não de ouro, como existia antigamente, tá? Mas de alguns outros metais que são muito importantes para ativar a economia brasileira, ok? A gente vai ter também na região Centro-Sul uma grande força na agropecuária, tá? A agropecuária ela não é só voltada para criação de animais como bois. A agropecuária também ela vai ter criação de cavalo, a gente vai ter também a criação de ovelhas, tá? Então a pecuária tem uma grande extensão. E a parte agro da agropecuária vai ser a ideia de plantação, né, de grandes cultivos. Então a agropecuária é a mistura do cultivo de plantas, tá, junto com a criação de animais. E a região Centro-Sul, ela ocupa essa posição de grande potência na agropecuária do Brasil, tá? Além disso, a gente vai ver também que grandes saídas de carnes brasileira acontecem nessa região Centro-Sul, tá? Então, o Brasil manda muita carne para fora, tá? Então, essa região é bastante dinâmica nessa questão da importação de carnes e a região Centro-Sul ocupa esse centro econômico porque tem essas áreas de atuação muito fortes aqui no Brasil. Ok, gente? A região Centro-Sul, gente, a gente vai ter também aí nessa imagem a representação da agropecuária, né? Tanto a criação de animais como a produção de grãos, tá? No caso aí, que essa imagem está mostrando, ok? Para finalizar, vocês vão ver aí no Rio de Janeiro, tá? Em Duque de Caxias, a foto de um grande polo industrial, tá? Então é um polo petroquímico, é um polo que fabrica aí alguns componentes do petróleo, como a gasolina, por exemplo. Bom, gente, a gente acabou de conversar um pouquinho sobre essa região Centro-Sul, tá? Vimos a importância que ela tem para a questão econômica, tá? 80% das riquezas do Centro-Sul que o país produz é na região Centro-Sul, tá? Então, peço que vocês deem bastante atenção a essa região. Vimos também que a região Centro-Sul engloba grandes áreas, grandes estados importantes também do Brasil, tá? E vimos que esse nome Centro-Sul vem de uma questão geográfica, tá? Vem de uma ideia geográfica que foi criada em complexos regionais, tá? Então, esses são os principais pontos da aula. Peço que vocês utilizem todos os recursos digitais disponíveis, tá? Deem print na tela das informações que foram ditas, tá? Vocês também, se quiser voltar para entender um pouco melhor, voltem também à aula, que é muito importante para crescimento e entendimento do assunto que vocês têm, tá? Gente, obrigado e até uma próxima. Valeu!